Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e essa é a Brasil JS Weekly, seu compilado semanal de novidades da tecnologia. E eu sou o Felipe Moura e nessa edição número 277 a gente vai falar sobre o MongoDB da Amazon, sobre novidades do Brave e também como construir o fogo do Doom com JavaScript, então acompanha a gente. Bom, e a primeira notícia da semana é a Amazon e o MongoDB. Não é necessariamente isso, né? Não é o MongoDB da Amazon, inclusive tem uma série de debates falando sobre isso, né? Que a Amazon já foi criticada muitas vezes por usar projetos open source e não devolver de fato para a comunidade. E agora eles fizeram um movimento meio estranho aí, que eles estão oferecendo um serviço lá na Amazon de banco de dados, inclusive com API compatível com o MongoDB. Então, houveram várias críticas, aí, inclusive do CEO do MongoDB, né, e da própria comunidade. E agora a gente tem que acompanhar, ver o que vai acontecer, né, ver se o serviço é realmente bom, mas a Amazon também não pode simplesmente usar um projeto, né, e oferecer assim, concorrente com um projeto open source. Mesmo que eles tenham desenvolvido a funcionalidade deles lá, usando toda essa mesma API, e eles estão fazendo uma migração, inclusive, que aí não passa a usar as licenças do MongoDB, que tentavam prevenir justamente esse tipo de coisa, é realmente, no mínimo, um pouco questionável, assim, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aí também, como é que vai se desdobrar isso tudo no meio da comunidade. E uma outra novidade muito legal aqui também é uma novidade sobre o Brave, né? Desenvolvido aqui, fundado pelo Brendan Eich, também pai do JavaScript, que participou da fundação ali do Netscape, do Firefox. Então esse é o terceiro browser na vida desse cara e ele parece saber o que está fazendo, né? E o Brave vem com uma abordagem, inclusive o nome dele, né? Vem com uma abordagem aqui que é justamente enfrentar o jeito que as publicidades funcionam. E agora eles estão lançando então uma novidade que é anunciando de fato uma forma em que eles vão mostrar algumas publicidades, eles estão começando a exibir essas publicidades e o revenue dessas publicidades, né, o dinheiro arrecadado, por enquanto 70% vai então para os usuários que estão utilizando o Brave e vai para a carteira deles, né, como criptomoeda. Assim vai estimular eles inclusive a num segundo momento, uma segunda fase desse projeto, então passar a dividir um pouco melhor entre os publishers e também o usuário. Lembrando que as publicidades exibidas no Brave passam por uma curadoria também, né, então não vai ter um flash pesado, não vai ter um vídeo muito incomodativo ou alguma coisa mentirosa realmente. Então é realmente uma novidade muito boa para a usabilidade da web. E a gente fala bastante aqui até sobre o Brave, né? Desde o seu lançamento e as novidades que eles lançam. E isso é muito legal assim de acompanhar e agora finalmente eles liberando isso, né? Eles estão indo contra as gigantes, né? Contra no sentido de combater mesmo, né? Todo mundo sabe que publicidade no mundo tem vários problemas, né? Inclusive até Google, Facebook também estão fazendo alguns movimentos interessantes e agora o Brave vem para mudar esse mercado, né? E é até curioso, acho que a gente já falou em algum momento, mas as publicidades funcionam de uma maneira hoje que o JavaScript permite, né? Então acho que o Brendan Eich deve ter uma certa angústia assim, e ele está querendo resolver isso faz bastante tempo e eu acredito que ele vai conseguir. E uma novidade da semana é mais um vídeo lá no canal do Felipe Deschamps. Dessa vez ele fez um vídeo muito legal onde ele implementou o algoritmo de fogo do jogo Doom, aquele fogo bem famoso, né? Então é muito legal que ele fez uma engenharia reversa, né? Ele se baseou em outras implementações, né, de PlayStation e Nintendo 64, foi atrás ali para saber como que isso funcionava, ele se baseou num projeto que já tinham feito para JavaScript, né, e deu uma melhorada no código e mostra então nesse vídeo como que ele fez. E o mais curioso é a implementação, que ele inclusive fala que foi genial, né, do primeiro desenvolvedor desse algoritmo, né, e ele implementa justamente com tabelas HTML e mostra como que isso é feito. Então é muito genial, ele tem uma versão curta e uma versão maior, a gente linkou aqui a curta, né, para vocês verem, e depois dá para pegar essa versão um pouco maior e esmiuçar melhor o código. E uma outra notícia aqui bastante relevante, muito importante da semana e bem desagradável também, é que aconteceu mais uma breach, aí, mais um vazamento de informações, então foi descoberto, né? E dessa vez relacionado a uma empresa que era responsável por enviar SMS também, o que é uma coisa mais crítica ainda, porque segundo o pessoal que acabou descobrindo ali essa falha, era um servidor que simplesmente nem pedia senhas de acesso, qualquer um podia entrar lá e ver tudo, e tinha todo um histórico, todos os logs de envio de SMS para as pessoas que poderiam conter, por exemplo, ali aquelas chaves de autenticação dupla, sabe? De duas fases de autenticação dos usuários de diversos serviços. Então realmente é uma falha muito crítica de segurança, o pessoal já tirou esse servidor do ar, felizmente, é claro, mas isso expõe o risco e também a forma como algumas empresas simplesmente não estão criptografando certos dados e não estão tomando o verdadeiro cuidado que deveriam ter com esse tipo de dado, né?
E é bem alarmante, assim, a gente está vivendo um momento bem difícil, assim, e às vezes a gente fica preocupado só com as aplicações que a gente usa no dia a dia, né, aplicações lá do Vale do Silício, e às vezes a gente esquece que por trás disso existe uma outra camada bem importante, né, que são essas empresas, né, de telefonia. E existem vários casos aí de vazamento de dados, tanto propositalmente ou dados vendidos de grandes empresas de telefonia, né? E nesse caso aqui, claro que foi uma total falta mesmo de cuidado, né? Um Elasticsearch sem senha e sem nada. Mas enfim, é bom a gente sempre acompanhar esses casos que vêm à tona aí, né? Privacidade, né? E como novidade a gente traz uma ferramenta aqui peculiar, né? Sempre soluções alternativas, assim, né? A gente vive também num momento em que a gente precisa criar essas soluções. E esse projeto, então, um desenvolvedor fez, o código está aberto, inclusive no GitHub, né? É um projeto meio complexo, que envolve hardware, envolve software, enfim. Mas o que ele fez é bem genial, né? Ele simplesmente criou um aparelho, né, que bloqueia, né, o Google Home e o assistente lá da Amazon, ele simplesmente emite um som que bloqueia, né, o ruído, né, ele faz um ruído, na verdade, e então esses dispositivos não conseguem escutar o que tu está falando, porque eles ficam 100% do tempo ativos, né, a não ser que tu vá lá explicitamente e desative isso. E com essa solução dele, tu precisa, digamos, entrar uma senha, né, tu chama ele e aí sim ele para de fazer esse ruído e o Google Home ou o Amazon Echo lá conseguem a partir daí ouvir e escutar os seus comandos. É um projeto bem interessante e, de novo, totalmente ligado à privacidade, né? Ele fez essa solução justamente para a gente ter uma alternativa e não deixar que Google, Amazon, enfim, outras soluções fiquem nos escutando o dia inteiro. E o Google anuncia agora, então, que vai fazer uma transição aqui do design de seus produtos, do G Suite, né, os seus produtos para escritório, para passar a utilizar Material Design. Então, é engraçado porque o próprio Google desenvolveu, fez toda uma campanha de Material Design e eles ainda não usavam isso dentro de casa, em alguns projetos. Então, agora a gente vai ter lá o Google Docs, o Google Sheets, os Slides, por exemplo, todos eles passando a usar, então, o Material Design na sua estrutura. E lá no blog da Mozilla, essa semana saiu um experimento muito legal de realidade aumentada, né? É um case onde eles contam, justamente eles queriam achar um exemplo que fosse verdadeiro, que fosse útil, né? E eles mostram ali, então eles criaram uma aplicação de realidade aumentada onde a gente pode colocar dentro de uma sala notas, né? Post-its virtuais, né? E ele inclusive mostra, tem um vídeo lá, demo, ele mostrando como que ele fez e mostrando o resultado final, que realmente é bem interessante e faz uso aí, né, da realidade aumentada e é bem útil. E a Mozilla tem investido bastante nisso, né? Inclusive com o Firefox, tendo uma versão própria específica, né, para estimular o desenvolvimento e a evolução das VRs e ARs. Então realmente é muito massa acompanhar esse tipo de coisa. E não deixa de dar o teu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, e também daí clicar o sininho para poder receber as notificações quando sai vídeo novo aqui. E siga a BrasilJS lá nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, e também não te esquece que a gente tem uma nova loja no ar aí com vários produtos interessantes. Chegamos então na parte mais filosófica aqui da Weekly, que é a parte da frase da semana, e nós trouxemos uma frase do Uncle Bob, que é a seguinte: não é a linguagem que faz os programas parecerem simples, é o programador que faz a linguagem parecer simples. Realmente é uma frase bem filosófica e bem inteligente e muito verdadeira também, né? Que é o programador que vai fazer passar toda uma impressão de que a linguagem é boa ou não, em especial para quem está começando agora. E se a gente for parar para pensar sobre o JavaScript, é bem isso mesmo. É, verdade. Tu pode fazer uma coisa extremamente complexa ou, né, com um pouco mais de experiência, tu vai lá e faz a mesma coisa de uma maneira muito mais legível. É isso aí, pessoal. Com essa bela frase chegamos aqui ao final da edição número 277 da BrasilJS Weekly. Espero que vocês tenham gostado. E nós não podemos esquecer de agradecer então aos 14 colaboradores que contribuíram com essa edição e nos vemos na semana que vem. Até mais.